Portugal ainda vale a pena? Ou será que o país já não é mais atrativo para imigrar? Essa é uma pergunta que não tem um consenso, né, meus amigos? Depende de muitas coisas. Uma delas, por exemplo, como que você vai chegar aqui? Vai chegar como aposentado com os rendimentos do Brasil? Nesse caso, Portugal vai ser uma coisa para você. Agora, você vai chegar aqui já com um trabalho contratado, Portugal vai ser outra coisa. Se você chegar aqui para recomeçar do zero, como um desconhecido, Portugal também vai ser outra coisa para você. E é nesse caso que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Mas eu destaco já de antemão, meus amigos, que Portugal já não é mais o mesmo de 2020, lá quando eu cheguei, quando eu comecei a gravar meus vídeos, né? Então não se assustem se eu mudar um pouco o discurso. Mas a verdade é que eu sempre tento trazer a realidade do momento, óbvio, conforme a minha visão, né? E vão ter pessoas que vão concordar, outras vão discordar, e tá tudo bem. Mas, de fato, de 2020 para cá, mudaram-se muitas coisas em Portugal. A começar pela legalização. Já não é tão simples assim você vir aqui para Portugal para morar. O governo restringiu ao máximo a entrada de imigrantes nesse momento. Sinceramente, eu acho que isso é uma decisão assim relativamente normal. Já vi outros países fazendo isso, como Estados Unidos, Canadá, Austrália. É uma forma de eles terem o controle, né, de algumas coisas. Afinal de contas, aqui em Portugal, assim, meus amigos, estava uma baderna, entrava qualquer pessoa. Então, eu acho extremamente importante você ser rígido no controle aí das fronteiras. Mas atenção que mesmo com essas grandes mudanças aí nas leis que envolvem os imigrantes aqui em Portugal, o país continua sendo um dos mais acessíveis para se morar em termos de visto, considerando assim, ó, os países do mundo inteiro. A diferença é que agora, né, nesse momento, você vai precisar de um pouco mais de investimento. Essa é a maior diferença. E sinceramente, tá, do fundo do meu coração, se eu pudesse dar um conselho, principalmente para aquelas pessoas que falam o inglês fluente, antes de pensar em Portugal, estuda outro país com uma economia mais forte, que tem um salário mais forte, que vai te dar a possibilidade de você crescer na questão financeira mais rápido. Agora, meus amigos, tem alguns pontos muito significantes, né, que a gente precisa considerar na hora que a gente escolhe o país que nós vamos imigrar. E por que eu estou falando isso, né? Porque Portugal, por mais que tenha inúmeros problemas, mesmo assim, Portugal continua sendo um país extremamente atrativo para imigrar, principalmente para os brasileiros e principalmente para quem nunca imigrou na vida. Até porque se adaptar a outro país não é de barbada. E poxa, não existe outro país na Europa, cara, com uma comunidade brasileira tão grande. E isso facilita bastante na nossa adaptação, a gente se sente mais familiarizado. Quando tu escuta alguém falando o português do Brasil, poxa, tu se sente muito mais seguro. A gente encontra comidas do Brasil, a gente tem facilidade para fazer amigos. Eu tenho um amigo que mora na Noruega, que é o quarto país mais rico do mundo. Imagina, o nome dele é Alex Dias, ele tem um canal no YouTube que se chama Família Nórdica, e ele conta lá no canal dele que é extremamente difícil de você fazer amigos lá, de você criar uma comunidade lá na Noruega. E ele se sente extremamente isolado, solitário. Ele até me comentou, né, que os noruegueses são extremamente frios, assim, extremamente fechados, principalmente com imigrantes. E no ano passado, ele esteve aqui em Portugal, né? E, cara, ele se apavorou assim, ó. Ele não parava de falar assim, meu Deus, que saudade desse calor humano, esse calor humano. Apavorou também com a comunidade brasileira, a quantidade de brasileiros aqui, até se sentiu um pouco no Brasil. E pra vocês verem, né? Ele mora no quarto país mais rico do mundo, cara. Então, o dinheiro não é tudo. Outra coisa, tá? A xenofobia, ela tem aumentado aqui, sim, é verdade. Qualquer coisinha, cara, já é um motivo pra mandarem tu de volta pro teu país, mas eu tenho que admitir que a nossa comunidade, ela faz muita coisa errada aqui e isso acaba mexendo um pouco com a nossa imagem, né? Afeta a nossa imagem negativamente. Só que por outro lado, meus amigos, se você não der nenhum motivo, a chance de você passar por uma xenofobia ela é pequena. Mas, mesmo assim,
existe de qualquer forma. Então você pode passar por uma xenofobia, né? Nas ruas, dentro de uma empresa, numa padaria, nas escolas, o teu filho pode passar por isso. Cara, é uma parada que já tá meio que enraizada, sabe? Mas eu garanto pra vocês, eu já tô aqui há 6 anos, tá? Que tem muito mais português do bem do que português do mal. E na grande maioria dos casos, o brasileiro, ele é muito bem recebido. Até porque os portugueses, eles se sentem próximos de nós. A nossa cultura é parecida, os nossos hábitos, os consumos, né? E se eles verem que tu é uma pessoa boa, que tu chegou aqui para recomeçar, mas com dignidade, que tu respeita as leis, a cultura do país, eles costumam ser super solidários, super acolhedores, te ajudam assim, cara, ó, no que eles puderem. E outra, né, o povo brasileiro é o que mais se integra à sociedade portuguesa, à cultura portuguesa. A gente vê aí inúmeros casais de brasileiros e portugueses. E falando em cultura, né, meus amigos, não existe outro país na Europa, cara, com uma cultura tão parecida com a nossa do Brasil. É claro que a pessoa sente aquela diferença, né, quando ela chega aqui. Não é igual, é parecida. Mas você não tem aquele baque assim, meu Deus, eu tô num outro mundo. Coisa que talvez você tende a sentir se você for chegar num outro país da Europa. A comida é parecida, os gostos musicais são parecidos. Eles, por acaso, consomem muita música brasileira, futebol, churrasco, novela. Cara, é uma cultura muito próxima. Outro ponto, tá, meus amigos? A segurança. Poxa, a gente tá vendo nesse momento, né, o que tá acontecendo com o Rio de Janeiro. Cara, isso não existe aqui. É claro que Portugal tá mais inseguro, né, de 2020 para cá. Inclusive, em 2020, quando eu cheguei, era considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Imagina. Hoje, ele é o sétimo ou oitavo país mais seguro do mundo. Caiu algumas posições, óbvio que sim, mas mesmo assim, a segurança é um ponto extremamente positivo que a gente precisa destacar de Portugal ainda. Aí você pode até me questionar, Thiago, mas a segurança não é um ponto decisivo para escolher Portugal para emigrar. Fala isso para quem já foi assaltado, para quem já teve uma arma apontada para a cabeça. Fala isso para um carioca que vai sair de manhã no trânsito e tem tiroteio, ele tem que se abaixar no carro, que daqui a pouco foi colocado até um fuzil na cabeça para roubarem o celular, tem que levar no dia a dia um celular pro ladrão. Imagina tu criando o teu filho no meio desse cenário todo. Mas assim, meus amigos, aqui em Portugal, tá? Em alguns lugares, principalmente Porto, Lisboa, lugares assim que tem mais um fluxo maior de pessoas desconhecidas, você não pode dar mole não, tá? Porque tem muito roubo de carteira, eles quebram o vidro do carro para roubar os teus pertences, mas dificilmente alguém vai te assaltar e vai colocar uma arma na tua cabeça, sabe? E até por isso que, principalmente os recém-chegados, quando eles chegam aqui, eles ficam espantados. Eu fiquei, né, com essa questão da segurança, porque, poxa, apesar dos pesares, né, pô, imagina, a gente tá dizendo que tá questionando ser o sétimo ou oitavo país mais seguro do mundo, né, enquanto que o Brasil, sei lá, tá na posição 26 ou 29, alguma coisa assim. Você aqui anda na rua tranquilamente, com o celular, à noite também as mulheres, né, podem andar sem problema nenhum. Agora, o poder de compra, né, ele também já não é mais o mesmo de 2020, lá quando eu cheguei. Principalmente de 2023 para cá é que eu tô sentindo mais a diferença. A inflação, ela foi muito pesada, meus amigos, e o salário mínimo, ele não acompanhou a inflação, ou seja, logo se perdeu o poder de compra. Mas, pra gente que vem do Brasil, né, principalmente o cidadão popular, o poder de compra que tem em Portugal, para nós, cara, é fantástico. E digo mais, tá? O cidadão popular em Portugal vive muito melhor, tem mais qualidade de vida do que o cidadão popular no Brasil. E isso muito por causa do poder de compra, obviamente, né, do peso da moeda. Então, meus amigos, apesar de não ser lá grandes coisas, né, o poder de compra de Portugal também é algo que a gente precisa destacar, principalmente nós que viemos de um país que tem uma moeda, infelizmente, né, bem desvalorizada, que é o real. Agora, se tu compara o poder de compra de Portugal com outros países da Europa, principalmente os mais desenvolvidos, aí tu vai achar o cúmulo, cara. É muita diferença e é por isso que muitos portugueses imigram, né, para outros países. França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha. Mas é aquela coisa, né? O que é bom para mim pode não ser bom para ti. E já peço aí uma compreensão porque, cara, o horário de verão terminou aqui e agora tá escurecendo, tô
tô dentro de casa e eu tô vendo que as luzes estão ficando mais baixinhas, tá ficando mais escuro, mas o importante é o conteúdo. E é engraçado, né, que ao mesmo tempo que Portugal te dá a oportunidade de tu recomeçar a vida, por exemplo, tu chega aqui, tu consegue tirar os documentos básicos. Com muita demora, mas consegue. Tu consegue alugar uma casa com muita dificuldade, mas consegue. Tu consegue arrumar um trabalho, tu consegue comprar um carro, os teus filhos conseguem vaga nas escolas. Porém, o recomeçar aqui nesse momento, ele tá um pouco delicado, vamos dizer assim. Tem vários fatores envolvidos nisso, tá? Mas, na minha opinião, o principal é o preço dos aluguéis. E para compensar na questão financeira, principalmente de início, é quase que obrigatório você se submeter a morar em quarto de casas compartilhadas. Eu fiz um vídeo há alguns dias atrás com 2 casais recém-chegados que eles estão morando em quartos, em casas compartilhadas, e ambos estão pagando aí numa média de 350 euros nesse quarto com as contas incluídas. E todos eles já estão trabalhando, ou seja, cada casal tem uma média aí de 1.900 euros, né? 2 salários mínimos, um pouquinho mais, conforme eles me relataram, e eles possuem um custo de vida relativamente baixo. Então, nesse caso, para eles, na questão financeira, está extremamente equilibrado. Apesar deles viverem numa casa compartilhada, né, o poder de compra que eles têm é muito bom. Agora, família com filhos, né, meus amigos, ficar em quartos já complica um pouco. Então, nesses casos, né, de família com filhos, se você não conhece ninguém que pode te dar um suporte assim que você chega, você tem algumas opções. Uma delas é um do casal vir na frente, organizar as coisas, e aí, assim que tiver tudo ok, trazer o restante da família, ou você precisa contratar um serviço de relocation para poder alugar uma casa para você e você chegar aqui já com a casa tudo certinho. Se não for dessa forma, meus amigos, você vai ter que chegar aqui e vai ter que procurar na internet, em anúncios, e aí vai pagar uma banana. É o olho da cara. O serviço de relocation, ele nesse momento, apesar de ser caro, tá? Não é um serviço barato para empresas sérias, né? Não vão cobrar barato empresas sérias, mas hoje compensa. Então, para quem não quer se submeter a casas compartilhadas, seja um casal ou uma família com filhos, eu acredito que a melhor opção seja você considerar aí contratar um serviço de relocation. Outro ponto extremamente importante a destacar, tá? O salário mínimo. Como ele é baixo. Já foi comprovado que ele é insuficiente, tá? Então, se tu vem para Portugal para depender do salário mínimo, existe grande chance de você ter uma vida extremamente limitada. E em alguns casos, a depender do valor que tu vai pagar de aluguel de início aqui, pode até passar dificuldades. Mas é aquela coisa, né? Talvez no Brasil tu já vive assim, então é como eu falei anteriormente, entre tu ser um cidadão popular em Portugal e ser um cidadão popular no Brasil, aqui em Portugal você vai ter muito mais qualidade de vida. Só que é importante eu destacar, né, que quem chega aqui em Portugal para recomeçar a vida como um desconhecido, a chance de você receber o salário mínimo, ela é muito grande. E é por isso que a gente bate na tecla aí da questão do planejamento financeiro, cara, que hoje ele é assim, ó, fundamental para tu ter sucesso aí na tua imigração aqui para Portugal. E assim, né, meus amigos, não existe a possibilidade de somente um integrante da casa aí trabalhar e o outro ficar em casa, tipo assim, cuidando das crianças, ou alguma coisa assim. Cara, não tem como. A não ser que esse integrante ganhe um bom salário, né? Aí, de boa, tranquilo. E digo mais pra vocês, tá? Passados aí 1 ano e meio, 2, daquela euforia de ser tudo novo, né? Que aí você começa a entrar numa rotina e depois desse tempo você continua recebendo o salário mínimo, a chance de você de se desmotivar e não gostar de viver em Portugal, ela é muito grande. Claro que cada caso é um caso, né? Mas o salário mínimo de Portugal, ele te limita muito, meus amigos. E é por isso que eu sempre digo, né? Vem para Portugal, cara, com a mentalidade de fazer algo diferente. Daqui a pouco te especializa aí numa profissão que é muito bem valorizada aqui. Vem com a mentalidade para empreender, para fazer algo diferente. Mas fuja do salário mínimo de Portugal. Mas atenção também, né, que aqui, cara, não é tão simples assim de fazer dinheiro, né? E aquela expressão de que, Portugal não é para ficar rico, ela faz total sentido. E eu acho que
pega muito, principalmente a questão dos impostos, que são bem altos. Ah, e continuando nessas nuances, né, de coisas boas e coisas ruins que compensa e não compensa, eu lembrei de outro fator que é extremamente atrativo de Portugal, que é a língua, cara, o idioma. Para quem não sabe falar o inglês fluente, vai para onde? Vai para França? Vai para Luxemburgo? Vai para Bélgica? É claro que o português de Portugal ele é diferente do português do Brasil, mas eu garanto para vocês que você consegue desenrascar. Você chega aqui, daqui a pouco pede para o português falar um pouquinho mais devagar. O português vai te compreender porque ele consome muito as coisas do Brasil. Então você vai dar um jeito, sabe? É inegável, meus amigos, que isso é um fator extremamente determinante na escolha de um país. Porque imagina tu na França, cara. Imagina em Amsterdã. Como que tu vai desenrascar? Vai colocar aí um Google Tradutor, imagina tu no meio de uma fábrica, de uma produção, tu acha que os caras vão ter paciência para colocar ali no tradutor o que tu quer falar, o que tu tende a ouvir deles. Outro ponto fortíssimo de Portugal, a localização, cara, a localização geográfica. Há poucas horas aí tu tá em vários países da Europa, há poucas horas tu tá no Brasil. Imagina que tu pode pegar um voo de Lisboa, 7 horas tu já tá no Brasil. Já pensou tu lá na Austrália? Imagina quanto tempo de viagem da Austrália pro Brasil, meu. Sem contar o valor das passagens, né? Nossa, é muito caro. E poxa, aqui na Europa, né? Rapidinho tu tá em vários países aí, muito acessível, meu. Tu deve estar se perguntando, tá, mas o cidadão popular, ele consegue fazer uma viagem para outro país? Vai depender, óbvio, né, do teu custo de vida, do teu aluguel, de quanto tu ganha, quantidade de pessoas que integram a tua família, claro. Mas eu acho que, de qualquer forma, bem planejado, bem organizado aí, tendo algumas prioridades, né, colocando aí a viagem como prioridade, tu consegue fazer, sei lá, uma viagem a cada 1 ano, a cada 2 anos. Imagina, tu conhecer um país novo a cada 1 ou cada 2 anos. No Brasil, pelo menos na minha realidade, era quase que impossível, cara, eu ir para outro país morando lá. A educação também aqui é bem acessível, o ensino público ele funciona, as próprias universidades elas têm um preço bem mais competitivo comparado a outros países da Europa. Sem contar que Portugal, meus amigos, foi considerado aí o 4º melhor país do mundo para se criar crianças. E a gente entende por quê. Segurança, clima, tranquilidade, tudo isso ajuda. E ainda para quem pensa em ficar de vez aqui, né, ficar bastante tempo, tem a possibilidade de tirar a nacionalidade portuguesa. E aí eu te pergunto, né? Cara, qual outro país que tem tudo isso, que oferece tudo isso aqui na Europa? O próprio clima, velho. Imagina, um clima muito parecido com o Brasil. Tu vai sentir muito no inverno? Vai sentir. Mas se tu estiver em outro país da Europa, tu vai sentir muito mais. E se eu pudesse resumir Portugal em uma palavra, meus amigos, com certeza seria simplicidade. Aqui a grande maioria das pessoas vivem no simples, valorizam momentos simples, né? Como um piquenique num parque, vão no mercado comprar umas coisinhas e vão para um parque fazer um piquenique, socializar com os amigos, um jantar em família, um cafezinho num tasco que eles adoram. E isso faz com que a vida fique mais leve, mais natural e, sinceramente, eu amo isso aqui em Portugal. E, meus amigos, Portugal, na minha visão, tá? Mesmo com todos os problemas, continua sendo extremamente atrativo para nós brasileiros. Isso por tudo que eu falei, né? Mas, obviamente, que ser atrativo e valer a pena é diferente. Pode ser atrativo, mas valer a pena aí já vai depender de você. Bom, então era isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês concordam, se vocês discordam, acrescentam o que vocês acham interessante. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!